Então, pessoal, nossa aula de história hoje, vocês vão estar pegando o livrinho de vocês. A semana passada trabalhamos até a página 21. Hoje vocês vão estar abrindo na página 22. Vamos trabalhar da 22 até a 28, onde vamos falar sobre cultura indígena, habitação indígena e falar também sobre alimentação indígena, certo? Continuação sobre o povo, o indígena, os primeiros habitantes do nosso país, né, que é rico, né, em cultura. Ou seja, os indígenas, eles são brasileiros que vivem em tribo que se dividem em aldeias ou tabas. Você pode chamar de aldeias ou tabas. Nas aldeias existem dois líderes. Quem são? O chefe da aldeia e o pajé. O chefe da aldeia, em geral, é um homem justo, um homem bom, sempre é escolhido entre os mais velhos. É tipo um representante, um governante da tribo, da aldeia, certo? E o pajé, o que é o pajé? Ele pode ser chamado de pajé ou xamã. O pajé, ele é um líder espiritual da tribo, certo? Ou seja, ele é um representante da espiritualidade, da religião deles. Como, por exemplo, existe padre, existe pastor, que são o líder da religião do evangélico, do católico. E o pajé é o líder espiritual da tribo. Representa, né, o líder da religião dele, que orienta na parte espiritual. O pajé também, ele é responsável, né, por cuidar das pessoas doentes. Tem uma espécie de médico. Quando a gente está doente e não vai ao médico, quando eles estão doentes, se refugiam ao pajé, porque ele contribui se refugiando das ervas medicinais, né? E responsável por cuidar das pessoas doentes, de diversas doenças. Esse é também o trabalho do pajé. Aí nós temos aqui imagem ilustrativa, né? Ou seja, e logo abaixo fala que é muito comum nas tribos brasileiras os indígenas acreditarem na natureza. Eles acham que a natureza é algo vivo. Por quê? Porque ela tem espírito. Ou seja, na mente e na concepção deles, né? Ele tem um sopro vital, tem um poder de crescimento incomparáveis. Aí falando ainda, né, sobre a religiosidade, que nas tribos, a religiosidade, nas tribos, ela está muitas das vezes ligada à musicalidade, está ligada à música. Por quê? Porque a música indígena faz parte do universo religioso e também do universo mágico, pois eles acreditam na mágica, né? A música indígena, na verdade, ela está presente em todas as ações, né, coletiva, nos cultos, nos ritos, nas curas, na magia, nas festas. Em tudo que eles fazem, a música está presente. Inclusive, todas as pessoas da tribo, como crianças, adultos, idosos, mulheres e homens, eles são responsáveis, né, por algo da música, porque todos participam da musicalidade. Cada povo tem sua música, sua dança, seus rituais, que são, né, uma das principais características do povo indígena. O maracá, ou também pode ser chamado de chocalho, é um quê? É um dos instrumentos musicais mais comuns da cultura indígena. A dança, a música são utilizadas tanto em cerimônias religiosas como também nas festas de lazer, né? Cada povo possui danças e instrumentos particulares. Aqui nós temos uma imagem ilustrativa, né, que continua falando sobre a música, a importância da música para os indígenas, como a música é uma extensão, né, da fala para os indígenas. Por quê? Por meio da música, por meio da fala, da contação de história, que muitos ensinamentos eles são transmitidos de geração para geração. Ele se refugiu, né, da música, que fala. E esses ensinamentos vão passando de geração para geração. Muitas dessas histórias têm como objetivo fazer o quê? Ensinar e manter o que foi vivido, né, e criado pelaquele povo. Aí agora nós vamos estar falando sobre
Habitação indígena, a página 24, né? Habitação indígena, que são os tipos de moradias, né? Residências. Nas aldeias, os espaços eles são muito amplos. Por quê? Porque se trata sempre de espaços coletivos onde vivem muitas pessoas, muitas famílias. Nela, as principais habitações, né, dos indígenas brasileiros chama-se de oca. Essas ocas, em geral, também são bem espaçosas e com grandes dimensões. Por quê? Por que isso acontece? Porque normalmente elas não abrigam apenas uma família, como em nossas casas. Elas abrigam várias famílias, certo? Aí nós temos a imagem ilustrativa dos tipos de moradia. Aí na página de número 26, nós agora vamos estar falando sobre alimentação indígena, certo, galerinha? A alimentação indígena, ela está baseada nas espécies, né, que eles caçam, plantam e coletavam. Ou seja, a alimentação indígena, ela se baseia, né, nas espécies referente à caça, ao plantio, que eles coletam no seu dia a dia. Assim, é possível prever que parte dessa alimentação, né, muitos animais, frutos, sementes e raízes. A alimentação dos indígenas se baseia nisso, né, nos animais, nos frutos, nas sementes e nas raízes. Os animais como peixes, né, tartarugas, antas, capivaras, mariscos fazem parte do cardápio das tribos, como podemos ver aqui na imagem. Já os frutos mais comuns é mamão, né, araçá, caju. Do caju ainda aproveita a castanha na preparação de diversos pratos. Aí falando agora das sementes, né, a semente mais comum é o milho, muito utilizado pelos indígenas, né, por grande parte das tribos. Falando também, né, estão presentes nas tribos plantações de diversos vegetais, como tubérculos, mandioca, milho, batata doce, abóbora e muitas outras plantas. Os indígenas, eles tinham diversas formas de preparação de prato. Dentre elas está pisar, né? Pisar, moquecar, espremer, peneirar, ralar, curtir ou curar, né? Conservar, fermentar e assar. As diversas formas de preparação dos pratos de alimentação. Muitos utensílios são utilizados na preparação dos alimentos, como as cerâmicas que vocês podem ver, né? Urupembas, pilão, cuias, cabaças, balaios, alguidar, potes com água e etc. Toda a alimentação indígena, ela ficava sob responsabilidade das mulheres da aldeia. Já houve época em que os indígenas usaram o quê? Em sua alimentação, uma variedade enorme de diferentes tipos de fruto. Conheça alguns deles, como o quê? A bajiru, né? A maitim, a pé, araticum. São as diversidades de fruto que eles utilizavam no dia a dia. É possível dizer que os componentes mais importantes na alimentação dos indígenas é uma raiz. Quem é essa raiz? A raiz chamada-se mandioca. Inclusive, até hoje a gente utiliza em nossa culinária. Inclusive, na própria carta de Pero Vaz de Caminha, né, o rei de Portugal, né, sobre o que encontraram na viagem. E um dos trechos relatava que eles não compreendiam, né, como os indígenas eram tão viris, né, se não conheciam o trigo. Ou seja, na verdade, a mandioca, por ser carboidrato, ele fornecia energia para os indígenas, né? Uma das raízes utilizada muito na culinária dos indígenas e até hoje, inclusive, faz parte que é a mandioca.
E aqui a gente finaliza a nossa aulinha de história. Vocês vão estar fazendo as atividades, ok? Enviando as fotos para a professora ter noção de quem está acompanhando as aulas, registrando faltas e presença, viu, galerinha?